E toda quarta-feira nós temos o tradicional comentário do Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão ligadas no nosso grande portal. Depois da Semana Santa e o Brasil funcionando, a imprensa dando informações, até aquela imprensa muito suspeita, porque favorável a esse desgoverno podre que temos aí, já tem comentado assuntos e assuntos que mostram, que apontam, que contam, que narram e que expõem os desmandos petistas que se teve e se tem nesse país, lamentavelmente, há mais de 2 décadas. Porquanto começou em 2003. No primeiro governo dessa sarnagem do PT, nós tivemos um mensalão. Corriam os anos 2003 a 2006, primeiro mandato. Na verdade são 4 anos, mas como começa em 1º de janeiro, é 2003, 4, 5, 6, dá 4 anos. Explodiu o mensalão. Denúncia do deputado federal Roberto Jefferson, do PTB, que explodiu nas redes, na época não tinha redes sociais tão grandes como hoje, mas que explodiu na imprensa toda, inclusive na televisão, e na televisão hoje suspeita, hoje insuportável, que dá guarita a esse desgoverno, mas que naquela época não a ele estava vinculado desta forma, expondo tudo. Não sei se é a senhora ou o senhor lembra do ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal. Naquela ocasião, o Supremo tinha grande credibilidade, que aparecia na televisão cuidando daquele assunto do mensalão, fazendo aquele julgamento, aquelas coisas que o mensalão expôs. Corrupção indecente que vinha do primeiro governo petista que assolou o nosso país. E não foi diferente no segundo governo, 2007 a 2010, né, que ainda continuava este mensalão quando explodiu o Petrolão, também naqueles governos. E continuando aquela saga pesada que descai, que cai, que recai, que se instalou sobre o Brasil, veio o terceiro governo, da então presidente Dilma, aquela que agora, recentemente, disse que o Papa era um homem muito religioso. Constatação muito sábia, né? Mas o Papa era um homem religioso. Que no seu primeiro governo, já no fim do seu primeiro governo, 2011 a 2013, fez as pedaladas fiscais para aquela eleição, que era a candidatura à reeleição, na qual venceu de novo, mas com base em pedaladas fiscais que explodiram também na imprensa, que abriram processo, que foram encontrados problemas de malversação do dinheiro das coisas públicas. Quarto governo do PT, que não chegou até o fim, porque com um pouco de sabedoria, de inteligência, um rasgo de coragem, a Congresso Nacional, Câmara e Senado fizeram um impeachment daquela presidente e a afastaram. Foi ali, naquela ocasião, que também explodiu a Lava Jato, com sede em Curitiba, que todo mundo se lembra. Houve um carnaval, logo em seguida, acho que em 2014 ou 15, que fizeram blocos de carnaval contra a Lava Jato, inclusive botando uma certa figura
fantasiada de presidiário, que estava num bloco lá no Rio de Janeiro. Bloco de carnaval nós não temos aqui, tão grandes como aqueles do Rio. Aquela Operação Lava Jato, que apurou desvirtuamento de contratos com as empreiteiras, especialmente com a Odebrecht, facilitando compras de triplex em Guarujá, né, de um sítio em Atibaia, de alguém, nada mais, nada menos, que lamentavelmente hoje é primeiro mandatário. Teve até preso. Então, agora, explodiu no INSS mais um grande ato de corrupção. Para não falar que no final do ano passado explodiu na Caixa de Previdência do Banco do Brasil, que é aquela caixa que os funcionários do banco contribuem com 11% do seu salário para formar o seu fundo de aposentadoria, que foi entregue para um canalha de origem japonesa. No Japão não tem canalha, mas infelizmente aqueles que nascem por aqui, que era ex-diretor da CUT, Central Única dos Trabalhadores, pegou a presidência e já deu um prejuízo de 14 bilhões para a Caixa de Previdência. Os Correios, vem desde o ano passado a notícia que já estão quebrados, que não há condições nem de atender os pagamentos exatos dos seus funcionários aposentados. Corrupção, malversação, tiragem de dinheiro público, desvirtuamento. E agora no INSS, o que faziam? Vinculados e através de entidades sindicais, uma das quais presidida com direção, tendo um diretor, um dos irmãos do primeiro mandatário, fazendo falsos descontos de pessoas aposentadas que ganham, às vezes, um pouco mais ou até o limite de um salário mínimo para o seu sustento depois de tantos anos de trabalho. Quer dizer, os velhinhos, como se diz na gíria, as pessoas idosas que estão aposentadas. Ministério comandado por Carlos Lupe, que é do PDT. Aliás, eu sempre digo, PDT e PT são chifres do mesmo touro. Lamentavelmente, o senhor Carlos Lupe não tem aquela integridade do Brizola. Eu nunca votei no Leonel Brizola. Mais uma vez, eu já disse aqui e digo de novo. Nunca votei, mas eu não acredito que o Leonel Brizola, na sua trajetória, tivesse máculas desse tipo que o seu Carlos Lupe, sucessor dele no PDT, está tendo. Descontos não autorizados, feitos e o dinheiro desviado. Está aí na imprensa diariamente. Mas sabem, no segundo governo, no primeiro governo e no segundo, da ex-presidente Dilma, aquela mesmo que disse agora, semana passada, que o Papa é um homem muito religioso, muito inteligente, ela. Houve também mexidas em dinheiros de aposentados através de descontos feitos e comissões cobradas em empréstimos, aqueles empréstimos consignados que foram autorizados aos aposentados fazerem. Naquela época, os aposentados não faziam esse tipo de empréstimo. Foram liberados exatamente no governo PT. Para tirar para o coitado do aposentado, já ganha pouco, aí se aperta um pouco, pega um empréstimo, depois o seu salário fica reduzido a menos. Genialidade desse descomando incompetente e, acima de tudo, mal intencionado do PT pelo Brasil afora. Naquela ocasião dos governos Dilma, o chefe da Casa Civil era, depois a líder deles agora no Congresso, deputada federal Gleisi Hoffmann, empafiosa, asquerosa, repugnante, que era chefe da Casa Civil, e o então marido dela daquela época, Paulo Dagoberto, fazia parte lá de uma entidade que fazia os descontos dos velhinhos. Sempre o PT. Sempre o PT. Olha, eu não quero ser tão incisivo, mas a verdade é essa.
Se nós olharmos até a nível mais menor, eu vou falar depois de um caso em São Paulo, mas se nós olharmos a nível menor, o que fez o governo municipal petista aqui na nossa região? Camaquã nunca teve, graças a Deus. Sabe por que o estado de Santa Catarina é o melhor do Brasil? Porque nunca teve um governador PT. Aqui tivemos 2 idiotas. Um que jogou afora embora porque não recebia empresário, e o outro que teve a insensatez de dar asilo político para um assassino italiano, Cesare Battisti. Pois aqui na nossa região, 2 mandatários, uma vez, bem perto daqui, pintou os prédios municipais com as cores da sarnagem do PT. E outro, numa outra cidade aqui próxima, até hoje está com processos e coisas dos desmandos na prefeitura e, por enquanto, anda por aí ainda como deputado, mas vai ter o seu fim, espera-se lá adiante. Lamentavelmente, é isto que a gente tem visto. Naquela ocasião, hoje, desde 2003, isso mostra que dificilmente nós vamos encontrar nesse tipo de partido e de seus integrantes uma honestidade que possa servir para os nossos interesses. Em 2002, foi assassinado, perto de Santo André, porque não foi na cidade de Santo André, em São Paulo, o então prefeito, então prefeito de Santo André, Celso Daniel, terminava o mandato naquele ano, foi assassinado. Ele era petista. E ele foi assassinado, mas ele estava em guerra, em bate-boca, em discussões, porque ele não se curvou a uma corrupção, de contrato público com empresas de transportes. E ele foi assassinado. Se o senhor e a senhora que está me ouvindo, jovens, especialmente os jovens, que sabem melhor trabalhar nas redes sociais, que sabem melhor trabalhar no computador, colocarem no Google esse nome, Celso Daniel, vão ver aquilo que eu estou falando aqui. Depois que ele foi assassinado, 7 pessoas que tiveram algum envolvimento em alguma coisa com ele desapareceram, foram assassinadas em outras ocasiões, morreram de formas suspeitas. Está ali, no Google, é só procurar. Há parentes dele, irmão dele, que foi embora para os Estados Unidos e não está mais aqui. Pois é, isto, lamentavelmente, é o desgoverno que nós temos. Fazendo aí corrupções. O que diz a 0 Hora na manchete de hoje? Que o ministro dessa área da Previdência Social, Carlos Lupe, também presidente do PDT, que foi sequência do ex-governador do Rio, Leonel Brizola, o Carlos Lupe estava investigando há 2 anos e não investigava nada. E admitiu agora que efetivamente houve isso. E agora quais são as soluções que querem dar? Querem fazer com que o governo devolva aos aposentados aquilo que lhes foi surripiado por alguém que tirou proveito e enriqueceu às custas disso aí. Às custas dessa corrupção que assola o país. Apareceu na internet essa semana, e é isso para encerrar, me apareceu aí nas redes sociais um comentário, uma brincadeira, de quando Deus criou o mundo e as nações, resolveu dar 2 virtudes para cada povo. Então, para os israelenses, deu que os israelenses seriam estudiosos e respeitadores da lei. Seriam estudiosos e respeitadores da lei, suas virtudes. Aos ingleses seriam organizados e pontuais. Os argentinos, chatos e arrogantes. Os japoneses, trabalhadores e disciplinados. Os italianos, alegres e românticos. Os franceses, cultos e finos. E os brasileiros, inteligentes, honestos e petistas.
Aí um anjo teria dito, mas senhor, foi dado 2 virtudes para cada povo, por que para os brasileiros 3? E aí Deus, o Brasil, povo do meu coração, mas não te preocupa, foi bem lembrado, meu anjo, meu assessor, mas não te preocupa que eles só vão usar 2 virtudes. Assim, o brasileiro que for petista e honesto nunca será inteligente. É o caso do Celso Daniel, lá de São Paulo, que foi assassinado. Os que forem petistas e inteligentes nunca serão honestos. Está aí o seu José Dirceu, mentor máximo, maior mentor das corrupções, porque lá em 2003, no Mensalão, era a principal figura, era ministro, 2006, perdão, 2003 foi o início, era ministro da Casa Civil, foi afastado, porque estava envolvido nessa corrupção, e virou e mexeu, e depois de ter sido processado, condenado, preso, agora por uma decisão que não se entende judicial, solto de novo, já voltou para lá, já está abraçando todo mundo, já fez o ano passado um aniversário, levando todo mundo para sua volta, já está organizando a roubalheira, José Dirceu. E o terceiro, para terminar, aquela brincadeira que apareceu nas redes sociais. Então, brasileiro que for petista e honesto não será inteligente, o caso do Celso Daniel. Petista e inteligente não será honesto, Zé Dirceu e a camarilha que o segue. E o que for inteligente e honesto, e o brasileiro que for inteligente e honesto, jamais será petista. É isso que nós temos que fazer, senhoras e senhores. É bater em cima dessas coisas, é mostrar que esse tipo de governo, aliás, o presidente Figueiredo já alertava isso, querem fazer de um sindicato um partido, depois não se arrependam, está aí o arrependimento. Estão aí, roubando aos borbotões, empobrecendo o povo brasileiro, quebrando o nosso orçamento, quebrando as finanças do Brasil, que o próximo governo que virá, e por certo se enxote essa gente fora definitivamente do governo, vai ter muito tempo para recuperar as finanças. Esse é o desgoverno que nós temos, infelizmente. Mas vamos esperar, porque Deus é maior que eles. Bom dia. Bom dia. É o doutor Nelson Egon Geiger, com o seu tradicional comentário. Agora, 10 faltando para as 9, rápido intervalo e já voltamos.